Olá, sejam bem-vindos ao Big Brother Brasil. Eu sou a sua host e hoje a gente vai falar de saúde mental. Tá bom, vamos falar sério agora. Esse não é o Big Brother Brasil. Sim, eu sei, você tá desapontado, eu sei que você não imaginava, mas eu não sou o Tadeu Schmidt. Mas hoje eu queria falar de um assunto que tem a ver com Big Brother Brasil. Você provavelmente já sabe o que é. Vanessa Lopes. Se você não assiste BBB, eu também não. Mas é absolutamente impossível não ficar sabendo de nada. De alguma coisa você acaba sabendo de um jeito ou de outro. Seja pelo TikTok, pela internet, pelo Instagram. Vanessa Lopes é uma influencer que entrou no BBB recentemente, na última edição. Ou melhor dizendo, saiu recentemente. Você provavelmente sabe quem ela é. Ela é aquela que é, linda. Mas ela ficou comentada depois de apertar o botão do BBB 24. O botão da desistência. Mas não foi exatamente pelo botão que ela ficou comentada, não. As filmagens mais recentes dela mostravam ela falando frases muito desconexas, às vezes falando sozinha ou com objetos também, mostrando realmente acreditar que essa edição tinha o propósito de linchar ela socialmente. Que todos os participantes eram atores contratados para representar pessoas da vida pessoal dela. Familiares, amigos, enfim. Como se ela fosse um centro de uma piada cruel, como se ela estivesse nos Jogos Vorazes. Ela também ficou repetindo umas frases, tipo assim, eu não posso ir na psicóloga porque senão isso vai significar que eu sou fraca. Minha família toda é muito mais racional e eu sou todo lado emocional. E também teve o incidente da academia que tinha um item de decoração que era a cabeça de um dragão e ela ficou conversando com esse dragão, achando que o programa tava zoando ela. Então ela fazia perguntas pra esse dragão, ela achou que eram sinais respondendo ela. E depois ela começou a achar que era o programa tirando com a cara dela. Ela também dizia que tinha olhos no espelho, até que o botão tava verde pra poder dizer que ela tinha que apertar. Tipo assim, à primeira vista, quando a gente tá vendo esses vídeos e não tem muita informação sobre a coisa, eu acho que o primeiro impulso é meio que achar engraçado. Que coisa, né? Ela tá falando umas coisas nada a ver. Só porque a gente não tá acostumado a ver uma pessoa se comportar de uma forma, às vezes a gente estranha e acha engraçado e não entende e tudo mais. A Vanessa, na minha opinião, já passava um pouco dessa vibe, assim, de ser distraída, ser no mundo da lua, no mundo dela. Uma coisa que muita gente se identificou, inclusive eu. Sou muito distraída, então esse jeitinho dela eu acho que tava contaminando as pessoas de uma forma positiva. E eu via algumas coisas e eu falava, cara, tudo bem, assim, tem gente que é assim mesmo, eu também sou assim, tipo... E a própria mãe dela foi nas redes sociais e disse que era assim também. E esse assim que eu tô dizendo, não é que, tipo assim, conversa com os móveis, não é isso, nem diz que tem olhos na parede, mas esse jeitinho avoado, entendeu? Meio distraído. E aí, conforme foi ficando mais estranho o que ela dizia e como ela estava se comportando, aí... eu acho que todo mundo começou a entender que o buraco era mais embaixo, sabe? Que não era só um jeitinho distraído e que ela tava zoando ou qualquer coisa assim. Tinha alguma coisa muito errada ali. Mas quando a mãe dela vem às redes sociais e diz que não tem nada de errado e que ela é assim mesmo, eu acho que isso gerou mais margem pras pessoas, porque claramente tinha um problema muito sério ali. Era nítido, entendeu? Não é uma coisa que dava pra ser escondida com alguma estratégia de marketing ou um comentário pra aliviar a barra. E mesmo que ela seja assim mesmo e tenha essa questão, né, que a gente não sabe o que é direito, vir às redes sociais e dizer que isso é comum e do dia a dia e que não é nada demais, eu acho também que acaba caindo no que a própria Vanessa estava dizendo, que é uma invalidação de uma coisa que ela tá vivendo, né? Que é uma invalidação desse lado dela que ela julga tão emocional e tão, né, frustrado e traumatizado pelo mundo que a gente vive claramente. Então é curioso ela dizer que os pais, tipo, a família dela é muito racional e acontece exatamente isso. Ela tá tendo, tipo, um episódio, né, em rede nacional e a mãe dela vir à rede social e dizer que não é demais. Bom, isso tudo supostamente. Ainda assim, parecia que tinha muita gente interessada em saber da Vanessa. Eu mesma, por exemplo, eu tinha muita curiosidade pra saber como era o jeito dela. Porque a gente vê recortes tão específicos nas redes sociais do que ela é e das dancinhas e tudo mais, que eu tinha curiosidade de saber esse jeito dela. Eu acho que muita gente gostava do conteúdo dela, gosta do conteúdo dela, né? E queria saber mais. E quando ela entrou no programa, eu acho que no geral, as pessoas que sabem quem ela é, ficaram meio tipo, que bacana, vou conhecer a Vanessa, vou entender como ela é, será que ela é legal, será que ela é chata, como é que ela é, entendeu? Tipo, uma curiosidade, assim. E eu tava vendo ela muito como essa garota, tipo, it girl, sabe? Tipo, a garota maneira, surfista, bonita pra caramba, tipo, muito engraçada. E eu nem tô dizendo que ela não é essas coisas não, né? Assim, mas é curioso ver a diferenciação quando a gente tá acostumado já a atrelar uma pessoa ao produto que ela vende. E quando o produto que ela vende é ela mesma, como separar? Isso eu acho que é uma grande questão dos influencers, principalmente, e já acontecia, né, com artistas grandes. A gente viu a Britney Spears, dela ter que criar uma imagem, a gente foi descobrindo que ela tinha uma voz específica também, que aquela voz não era a voz natural dela. Então, toda a criação de um personagem, a Lady Gaga também. Mas é interessante ver isso na forma da influencer, porque a figura da influencer está vendendo o estilo de vida dela.
Então, assim, às vezes não tem um álbum, não tem um projeto, não tem... É o estilo de vida. E claro que no caso dos artistas musicais, muitas vezes também acaba acontecendo isso no marketing, né? Você vai atrelar um estilo de vida àquela pessoa também. Mas é curioso pensar que no caso da influencer, o produto 99% do tempo vai ser a pessoa em si. Porque com o TikTok, essa virada de chave, né, de tipo, um dia você é uma pessoa que não tem audiência, que trabalha num trabalho normal, não sei o quê, e de repente, entre muitas aspas, da noite pro dia, a gente sabe que não é da noite pro dia, mas parece da noite pro dia, a pessoa ganha uma audiência, ganha uma plataforma, e não uma plataforma pequena, uma plataforma de 15 milhões de pessoas. Isso deve dar um 360 na cabeça muito difícil de acompanhar, né? De onde é que veio tanta gente, como assim? Acho que o seu cérebro nem computa, acho que o nosso cérebro nem computa 15 milhões de pessoas. Então é interessante ver como essas influencers, elas acabam se vendendo dessa forma. Tipo, essa é a minha vida e esse é o meu produto também. E aí a gente cai num ponto que é muito interessante, que as pessoas começaram a achar que era um personagem. Por que eu acho isso bem plausível de se pensar? Porque justamente a gente não sabe quem ela é, sabe? A gente tinha uma imagem. Tudo bem que a gente não sabe quem ninguém é ali. Mas talvez ela já tivesse uma personagem para as redes sociais. E não necessariamente uma forma, tipo assim, ela tá fingindo porque ela quer atuar e ela quer enganar todo mundo. Não, mas eu acho que é natural, justamente, por ela ser o produto, ela ter essa frente para as redes sociais, né? Ela gosta de dançar e ela fazia as dancinhas. E acho que o mercado vai pedindo para você agravar esse processo, pra você ficar cada vez mais produto. É a minha opinião, é como eu vejo, assim, pelo menos. Você vai sendo pedido pra mostrar mais recortes da sua vida, mais coisas, e aí você tem que incluir. E aí, qual é o limite da sua privacidade? Como é que você vai se portar quando tem muita gente assistindo? Isso tudo é muito complexo, né? Todos nós sendo seres humanos, uns mais públicos do que os outros, a circunstância do Big Brother Brasil também é muito única, né? É um confinamento onde você não sabe como seu cérebro vai reagir também. E eu acho que no caso dela, como ela tinha um costume de ser recortada, isso pode até sair como uma vantagem para a saúde mental dessas influencers, porque elas podem escolher que recortes elas estão sendo vistas e evitar um pouco mais esse hate, o famoso backlash que todo mundo recebe muito hoje em dia. Talvez a partir do momento que ela não tivesse controle da narrativa que estava sendo dita dela, isso foi impactando a cabeça dela também. Isso é assim, é minha opinião, aleatoriamente falando assim, olhando de fora. Eu não sendo psicóloga e nem psiquiatra, eu não posso diagnosticar, eu não posso falar sobre uma forma definitiva. Isso tudo são impressões a partir do que eu vi e ouvi. E eu vi alguns relatos de psicólogas falando sobre essa questão psíquica como uma questão... Eu já vi na minha vida, né? Eu já tive familiares que tiveram questões assim. E realmente, assim, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Quando eu olhei assim, eu falei, caramba, isso parece muito familiar. Eu já vi acontecer com pessoas próximas de mim. Então, eu falei, cara, eu acho muito difícil ser uma personagem porque as coisas que ela está dizendo. E, sinceramente, eu acho que eu ia achar meio doentio, sabe? Fazer uma personagem nesse grau pra poder ganhar atenção no programa. E tudo bem, estratégia de jogo e sei lá mais o que, e marketing. Mas, eu não sei, eu não ia me descer bem, não. Um experimento social, talvez. Talvez nesse sentido fosse menos prejudicial, mas enfim. E de qualquer forma, eu fiquei mal com essa história. Mesmo, assim. Por alguns motivos principais. O primeiro, eu acho que realmente eu não tinha me dado conta de que a gente desumaniza as pessoas famosas, né? Então, assim, celebridades que a gente gosta muito, que são muito inalcançáveis, aquele pessoal que faz show pra cacete, não sei o quê. E tem essas influências que também são desumanizadas, eu acho, por um processo natural da coisa. Porque, justamente, eu acho que o nosso cérebro, como eu falei, não computa, não processa. Então, quando a gente vê essa imagem forte, com uma carga de pessoas atrás, com muita marca olhando, com aquele poder da rede social e tudo mais, a gente meio que buga. E fala, tipo, tá, então essa pessoa não tem problemas, porque, pelo amor de Deus, né, trabalha com a internet, recebe presente das marcas, vai em todos os eventos mais incríveis, até papel de novela recebe. Então a gente olha e fala, tá, você não tem problemas, acabou, você não tem nenhuma questão. Mas essa posição, eu imagino que ela venha com um lado também muito feio, que é esse lado. É você ser colocado sobre essa lente de aumento e ser esperado o tempo todo a ser perfeito. Imagino eu não posso falar também, porque essa não é a minha posição. Pelo que as pessoas falam, os relatos, né? Eu vi alguns relatos de influencers também falando sobre isso. Eu lembro que a Vanessa falou, eu só queria viver, mas não dá, é muito difícil. Porque eu imagino que seja nesse sentido, assim, da pessoa, tipo, tá nessa posição e tudo que ela faz, tipo assim, vou na academia, vou na praia, tudo é comentado, tudo é criticado. Ela falou muito das roupas dela, que as pessoas criticavam muito as roupas. E assim, tem coisas que são assim, beleza, você não gosta, mas
Uma coisa muito interessante até que a Hannah Khalil falou no Instagram dela foi que erros comuns, tipo, por exemplo, usar uma roupa que, entre aspas, a maioria das pessoas consideraria cafona. Uma coisa comum, sabe? Tipo, do cotidiano. E às vezes uma pessoa que você conhece usa uma roupa cafona, se você não for muito próximo, você tá meio cagando pra isso, né? Tipo, você pode até reparar, mas, né? Você não vai ficar comentando sobre, tipo, a sua vida toda e dedicar o seu tempo a isso. E ela falou isso, ela falou que os influencers, eles acabam entrando nesse lugar onde coisas naturais da vida que você não ligaria, que normalmente as pessoas não ligariam muito, são altamente e meticulosamente criticadas e muito tiradas de contexto e tudo mais. E eu acredito que deve ser assim mesmo. O problema em si não é a Vanessa trabalhar com a internet, né? Ela aparentemente faz isso desde os 13 anos, é total direito dela e é uma carreira bem longa, então, enfim, que bom pra ela. A questão é que a gente tá indo pra um caminho muito esquisito. As coisas que a Vanessa disse, por mais que sejam desconexas, entre aspas, são sim um reflexo das sequelas que a gente tem no mundo atual. Ela sentiu que tá todo mundo julgando cada passo dela, que tá todo mundo assistindo ela, que tá todo mundo olhando pra ela e pensando nela, que até a Ludmilla fez uma música pra ela e que o namorado dela vai ser completamente massacrado porque ele namora ela e ele vai ser cancelado e a carreira dele vai pro lixo por causa dela. A pressão, tipo, nem tem mais nível, né? E aí você é confinado e colocam o Brasil pra te assistir. Tudo bem, né? O trabalho vem com as suas dificuldades, né? A gente tá falando de um trabalho que é muito mais confortável do que a maioria dos trabalhos e que é uma coisa completamente fora da curva que a maioria das pessoas não tem oportunidade de fazer, né? E perto de tanta regalia, parece que algumas dificuldades não são nada demais, né? Ah, tá bom, mas ganha presente pra cacete, mas é super rica, milionária, não sei o quê, e pra que tá pensando nisso, né? Pra que tá pensando no fulano que fala, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse essa vida, eu nem pensaria no fulano, no ciclano. Só que a gente não sabe. A gente não sabe da circunstância, porque assim como a gente pensa, por exemplo, eu já pensei muitas vezes assim, cara, se eu estivesse no BBB eu faria isso. Eu não sei o que eu faria. Eu tenho uma personalidade de um jeito e eu não sei como é que se encaixaria naquele grupo, se encaixaria no grupo que eu caísse, como eu ia lidar com uma pressão das pessoas me observando, o medo também de ser mal interpretada, que é uma coisa muito frequente, né, nos dias de hoje. Isso não é pra passar pano pra ninguém não, tá? Tem gente que faz muita merda, tem celebridade que é super desprezível, enfim, tem muitos casos, mas eu pensei muito nisso, assim. Eu pensei, cara, não seria nada do que eu penso que é. Porque nada é. Nada é exatamente como a gente pensa, então a gente só sabe fazendo. Isso não anula o fato de que é um privilégio do cacete, que é uma carreira muito, que imagino que seja muito incrível de ter, que venha com tanta coisa legal, que venha com fãs, né, um glamour e tudo mais. Mas eu acho que esse processo de desumanizar faz com que a gente esqueça que, no fim das contas, é uma pessoa. Uma pessoa que, às vezes, não vai ser uma coisa nem outra, né? Não vai ser uma escrota, nem uma maluca, nem uma princesa, rainha do mundo. Às vezes até pode ser uma pessoa babaca e pronto. Mas é difícil, né? As pessoas são muito complexas, têm muitas camadas. Então, dizer que uma pessoa é uma coisa ou outra baseado às vezes num vídeo, né? Num recortezinho, é complicado, porque você não sabe o que tá acontecendo. E isso me assustou muito. É o fato de que eu me vi nesse lugar de comparação, assim. Eu já olhei a página dela alguma vez e falei, caramba, ela é muito bonita. Nossa, se eu fosse bonita assim, nossa, se eu fosse... Quando eu vi que essa era a realidade dela, eu fiquei triste porque eu falei, cara, a gente fica falando da vida dos outros e olhando pra vida dos outros com grandes olhos e não sei mais o que e tal. E olha o que as pessoas passam, sabe? Tipo assim, olha o que... as lutas das pessoas, tipo, todo mundo tem realmente as suas lutas, não dá pra dizer que não. E como é discrepante a imagem que eu tinha dela pra imagem que agora eu tenho. Isso não é pra dizer que porque ela não é completamente aquela figura dançarina o tempo todo, sabe? Tipo, animada e super sorridente o tempo todo. Que essa figura é melhor do que a Vanessa tendo uma questão... em rede nacional, né, com a saúde mental dela. Não é um melhor que o outro, mas entender que isso às vezes é uma pessoa só é muito doido, entende? E que passa um pouco também essa frente da coisa, né, tem uma frente pra internet às vezes. Ou é um momento feliz mesmo dela e ela captou e aquele é outro momento. Então isso mostra, né, a flexibilidade do ser humano, as camadas do ser humano. E isso me dá um certo receio, não pela Vanessa Lopes, porque... enfim, ela não me parece ser uma pessoa ruim pelo recorte que eu sei. E eu já me vi nessa posição, assim, de falar, uau, que vidão. Essa pessoa não pode realmente reclamar de nada, né? Tipo, se eu tivesse assim, é um movimento normal de se fazer, eu acho. Porque quando a gente não tá numa realidade, a gente
não sabe como é e olhar de fora vai te causar alguma coisa. E muitas vezes essas coisas de Instagram, TikTok, rede social vão causar isso, né? Essa comparação que a gente já sabe e tudo mais. Quem não quer ganhar dinheiro com a internet, né? Quem que não quer poder comprar um carro com o dinheiro que fez online, postando vídeo no TikTok? Pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo quer. Mas o meu ponto é, a gente tá colocando essas pessoas no lugar de posse. Essas influencers também, eu sinto. Num lugar como, tipo assim, se essas pessoas devessem muito pra gente, como se elas fossem pessoas que não pudessem ter nenhuma reclamação, nem não pudessem ter nenhum problema. E eu acho que, por outro lado, as influencers também, os influencers também, têm um movimento desse recorte e um medo muito grande de expor qualquer coisa que seja mais real. E agora tem um movimento, né, tipo, do real fake, que é tipo assim, eu estou passando por uma coisa muito difícil, vou gravar aqui e tal. E tem gente que finge, tem gente que fabrica aquele momento. Pessoas que premeditam os momentos para poder se tornar em conteúdo, né? Transformam a vida num trabalho e passam uma imagem que não é verídica. E isso é muito estranho pensar, no fim das contas, porque a gente não entende como isso influencia a gente, eu acho. Não de verdade, porque são temas muito novos e recentes, né, na verdade, assim, nesse sentido da internet. Os impactos são diferentes de qualquer outra coisa. É ainda uma percepção a ser trabalhada. O que isso está causando na minha vida? Acho que a internet virou também esse lugar das frustrações das pessoas para elas poderem falar das coisas, né? Falar dos outros de uma forma mais sem consequências. Assim, eu estranho muito essa realidade onde você tem uma história para contar numa plataforma que é altamente presente na vida dos outros. E se você quiser contar uma narrativa completamente distorcida, você pode. Ao mesmo tempo, você também não tem total controle do que as pessoas vão fazer com essa narrativa. Mesmo a gente controlando as narrativas que a gente põe online, a gente não sabe como vai repercutir. E para essas pessoas que têm muitos olhos, tá mais aberto ainda julgamento, percepção. É um momento muito estranho esse que a gente vive pra mim. Assim, eu não processo essas coisas, eu acho muito esquisito. Acho que foi uma consequência muito desse mundo atual que acabou chegando nessa menina, porque ela é uma representação de tudo isso que tá acontecendo. E eu duvido que ela seja a única, porque ela tem 22 anos, é super nova e bonita e poderosa e tudo mais, e olha pra isso. A que extremo chega, né? Porque eu nunca imaginaria que uma influencer tem uma questão dessa, assim, pra mim, se preocuparia tanto, né, ou que qualquer coisa assim, que você já julga que é uma pessoa muito confiante, que é uma pessoa muito bem resolvida. E esquece que é uma pessoa. Acho que é um evento interessante pra gente refletir bastante sobre também o que a gente deseja pra gente, como a gente se coloca, o que a gente consome na internet. Um lembrete também de que as coisas não são da forma que elas parecem e que as nossas impressões baseadas na internet são muito rasas. Tudo se resume, eu acho, na palavra real. Acho que a gente convive numa realidade, num consenso de o que é real. Mas dentro de cada pessoa realmente existe todo um mundo, porque o meu mundo interno é completamente diferente do mundo interno da Vanessa Lopes, ou ou da minha mãe, ou do meu pai, ou dos meus amigos. A experiência da vida é uma coisa completamente diferente pra cada um. Isso é muito estranho de pensar que no corpo de outra pessoa, né, dentro da outra pessoa, ela tá vendo essa mesma experiência de uma forma completamente diferente. Até dizem isso sobre cores, o que é uma analogia interessante. Você pensar que uma pessoa vê vermelho de um jeito e é um consenso de que aquela cor é vermelho, mas que provavelmente eu vejo um vermelho diferente do que aquela pessoa vê. Tirando, obviamente, as pessoas que veem cores diferentes, né? Que são daltônicos e tudo mais. Mas quero dizer que existem uns estudos que falam que a gente não vê as cores da mesma forma. Mas a gente sabe, mais ou menos, que aquela cor é um consenso, entendeu? Não sei se é verdade isso. Mas se for, é uma analogia interessante. Porque eu acho que isso serve muito pra como a gente vê as coisas também. A experiência de vida é completamente diferente pra cada um. E saber como é a do outro, pela visão de fora, né? Pelo que a gente acha que o outro é, tá completamente parcial. Pelo que a gente, nesse caso da internet, pelo que a gente é permitido a ver. E eu acho que é por isso que a gente se choca às vezes quando uma pessoa que a gente admira muito fala, tipo, não, mas eu tenho essa insegurança. E você fica tipo, hã? Você é linda, você é maravilhosa, você sabe, tipo, como assim? Pelo amor de Deus, troca de lugar comigo pra eu poder ver o que você não vê. Mas se a gente estivesse nesse lugar dessa pessoa que a gente admira tanto, será que a nossa perspectiva não ia mudar? A Billie Eilish falou isso numa entrevista recentemente, eu achei muito interessante. Ela falou que quando a gente vai conseguindo conquistas, a Billie Eilish conseguiu, que ela não conseguiu, né? Prêmios e prêmios e milhões, né, de dólares, enfim, é uma das pessoas mais bem-sucedidas, eu acho, do mundo, até onde eu sei. E ela falou que quando você vai conquistando essa realidade, você vai meio que se acostumando com a circunstância que você ganha.
E deixa de ser novo, deixa de ser importante, deixa de ser tão importante, deixa de ser tão animador. Tipo, não é mais aquela coisa, tipo, de frio na barriga, sabe? Que se torna parte do seu cotidiano. E aí você fica buscando a sensação do novo de novo. Talvez também haja um costume nessa vida de influencer que você entre nela. E aí as coisas são muito novas o tempo todo e tal, não sei o quê. Mas tem uma hora que aquilo vai se tornar parte da sua rotina também. E aí? Isso resolve todas as suas inseguranças? Provavelmente não. Resolve muitos problemas, provavelmente, né? Ter esse dinheiro todo, mas eu não sei se resolve, tipo... Eu não acho que resolve questões desse grau. Questões psíquicas, questões psicológicas, isso tudo tá muito mais ligado com o nosso mundo interno do que o mundo que tá em volta da gente. E é por isso que as coisas que vêm de fora não consertam nada disso, porque é sobre o mundo que a gente tá vivendo dentro. Enfim, essas são as minhas reflexões sobre o caso, sobre a questão toda. Eu espero que tenha feito sentido. Eu queria muito saber da sua opinião. Você pode ir no TikTok, @sinceramente_pode, deixar sua opinião lá. Ou comentar aqui embaixo. Se inscreve no canal, manda pros seus amigos. Também, se você preferir, você pode ouvir pelas plataformas digitais. Esse foi o episódio dessa semana. E obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente.